Vamos ver então agora as quantidades fundamentais e a primeira equação fundamental de Gauss para o elipsoide. Aqui está o elipsoide. Esse elipsoide, eu alerto a vocês, ele está exagerado. Sempre nas aulas de geometria do elipsoide, exagera-se o achatamento do elipsoide para que melhore o raciocínio, né? O achatamento do elipsoide, na realidade, na Terra verdadeira, ele é muito pequeno. Numa escala como essa, seria imperceptível a forma do elipsoide de uma esfera, mas ele está assim achatado nesse desenho para a clareza de raciocínio. Então vou descrever aqui alguns elementos dessa geometria do elipsoide. Nós temos então aqui no centro do elipsoide, aqui no centro de massa dele, 3 eixos ortogonais, o eixo X, o Y e o Z. Esse elipsoide é um elipsoide de revolução, então nós temos esse ponto aqui que tem coordenadas x igual a y igual a 0 e z igual a 0. Ele é formado por uma elipse girando em torno do eixo polar. Chegando nessa posição aqui, esse ponto vai ter x igual a 0, o y valerá a e o z vai valer 0. E aqui, esse ponto aqui, no eixo z, o x é 0, o y é 0 e o z vale b. Então, b é o raio polar e esse A é o raio equatorial. O equador é uma circunferência e essa elipse que estamos representando aqui sobre esse fundo branco, essa elipse é uma elipse de semieixo maior A e semieixo menor B. Bom, temos aqui os meridianos, que são linhas que eu chamei aqui de linha φ, como antes chamei naquela superfície curva, como se fosse linha V, aqui é linha φ, aqui são os paralelos, seria então a linha U, lá naquela superfície curva, aqui é linha lambda. Temos esse ponto P de x, y, z aqui, nesse paralelo de latitude φ, e aqui está assinalado a partir do meridiano de Greenwich, esse é o meridiano de Greenwich, a partir dele, sobre o plano do Equador, se marca essa longitude, que é esse parâmetro, né? No caso, essa linha paramétrica, como vimos lá, vimos na teoria das superfícies, e em vez de marcar aqui o V, como marcamos na teoria da superfície, que seria o V, que aqui teria como análogo a colatitude, nós estamos marcando aqui a latitude do ponto. Essa distância do ponto P na superfície do elipsoide até essa normal, isso aqui é a normal tirada ao elipsoide, até que essa normal corte o eixo polar, o eixo dos polos, essa distância de P até Q é chamada grande normal. Então, esta grande normal, que é a vertical tirada ao elipsoide nesse ponto P, melhor falando, a normal, né? Ela forma um ângulo igual à latitude do lugar, né? A latitude do elipsoide nesse ponto P. Nós temos aqui as coordenadas retangulares desse ponto P, temos aqui o x, marcado aqui no eixo x, o y, aqui correspondente a esse eixo y, e aqui o z. Então aqui estão as coordenadas cartesianas tridimensionais do ponto P. E essa distância do ponto P ao ponto Q' corresponde ao raio do paralelo que contém o ponto P, o raio do paralelo de latitude φ. Então esse triângulo que nós estamos vendo aqui, de P, Q' até Q, é um triângulo retângulo aqui no ponto Q'. Então nós temos aqui, esse ângulo é φ,
reparem que essa grande normal é uma reta oblíqua que corta duas paralelas, essa linha vermelha pontilhada e essa daqui também é cortada por essa normal. Então esse ângulo aqui, φ, e este ângulo aqui que eu estou marcando entre a reta normal e o raio do paralelo são ângulos alternos internos. Então são iguais. Então esse ângulo aqui também é o ângulo φ. De modo que esse cateto aqui adjacente a esse ângulo φ é o produto da hipotenusa, que é o n, pelo cosseno desse ângulo. Então aqui n cosseno φ é o raio do paralelo. Tá? Então temos aqui esses elementos geométricos do elipsoide. E quais seriam as equações paramétricas aqui do elipsoide? Seriam o x, no caso, né? Seria esse x, que vai ser a projeção desse raio do paralelo aqui no equador. Será que desde o equador até esse ponto P', desde o centro, né, do elipsoide até esse ponto P', é o n cosseno φ, que tem um triângulo retângulo formado aqui no plano do equador, né? Esse triângulo retângulo aqui, essa perpendicular de P' baixada ao eixo do x, dá um triângulo retângulo aqui. Então, esse valor de x, que é um lado oposto desse triângulo retângulo que tem para ângulo adjacente a longitude lambda, será então n cosseno φ, que é aqui a diagonal, pelo cosseno da longitude. Está ela aqui. Analogamente, nesse mesmo triângulo retângulo, essa outra coordenada y é o ângulo oposto a esse lambda. É o lado oposto a esse ângulo lambda. Então vai ser a diagonal vezes o seno desse ângulo lambda. É o que vamos ter agora. N cosseno φ seria a diagonal vezes seno de lambda. E o z então seria n vezes 1 menos O2 vezes seno φ. Esse fator aqui, n menos 1 O2, corresponde aqui na figura a essa distância do P até a grande normal cortar o equador. Então, esse segmento da grande normal entre esse ponto P e onde ela corta o equador também é chamada pequena normal. Alguns livros chamam de n', n maiúsculo linha. Então é n que multiplica 1 menos E2, esse segmento aqui. Então reparem que temos aqui formado um outro triângulo retângulo, aqui em P', e essa diagonal, que é o n vezes 1 menos E2, será então multiplicado pelo seno do ângulo φ, vai dar esse cateto oposto. N vezes 1 menos E' vezes o seno de φ, dá esse z, esse seno oposto. Então está ele aqui. Tá? E esse E ao quadrado, né? Esse E ao quadrado é a primeira excentricidade do elipsoide ao quadrado, e ela é dada o semi-eixo, o raio equatorial ao quadrado, menos o raio polar ao quadrado, a raiz quadrada dessa diferença de quadrados por A. Então, isso daqui são as equações paramétricas do elipsoide. Elas definem toda a superfície do elipsoide à medida que φ e lambda descrevem o elipsoide. O φ é contado positivamente do equador para o polo norte e negativamente do equador para o polo sul. E o lambda contado positivamente aqui para leste de Greenwich e negativamente para oeste de Greenwich. É uma das convenções. Outra convenção podia ser considerá-lo contando aqui 0 a partir do eixo X de Greenwich, varrendo de 0, dando a volta toda no equador até 2π radianos ou 360 graus. Então temos aqui todo o elipsoide, toda essa superfície curva formada, definida ali pelas equações paramétricas com esses parâmetros φ e lambda.
Agora, como é que se determina a primeira forma fundamental de Gauss para esse elipsoide? Nós já vimos nas aulas anteriores, né, vamos abreviar, que nós chegaríamos aqui, calcularíamos aqueles coeficientes das as quantidades fundamentais de Gauss, né? Uma vez que x é uma função desses parâmetros φ lambda, y é uma função de φ lambda, então nós calcularíamos as derivadas parciais de x em relação a φ, de x em relação a lambda e assim por diante, chegaríamos àquelas expressões de E, de G e de F, aquelas quantidades fundamentais de Gauss, e a partir dessas quantidades aqui, x, y e z, nós poderíamos incrementá-las, dx, dy e dz, e pegar aqui um elemento de arco, um ds, infinitamente pequeno, e com esses incrementos dx, dy e dz, calcular então aquele incremento ds ao quadrado, que seria a primeira forma fundamental de Gauss. Isso já fizemos nas aulas anteriores, não vamos repetir. Quem tiver dúvida, vá às aulas anteriores, isto é feito pormenorizadamente lá. Então aqui nós temos esse quadrado infinitesimal, temos aqui aquela linha V e linha U, né, que nós já sabemos que trata-se da latitude e longitude, né? Temos então esse arco aqui, esse arco de meridiano, ó. Isso aqui é um arco do meridiano, isso aqui é um arco do paralelo, não é? Um arco de paralelo. Nessa equação aqui do elipsoide, nós podemos calcular um arco de paralelo aqui qualquer, multiplicando o raio do paralelo por um incremento que esse ponto tem aqui ao longo de um paralelo, um incremento d lambda. Então, n cosseno φ vezes um ângulo d lambda em radianos que subentendesse esse arco aqui, seria então um arco de paralelo, tá? E o arco de meridiano aqui, desse meridiano qualquer aqui, nós multiplicaríamos o raio de curvatura do elipsoide por um incremento de dφ. O raio de curvatura do elipsoide, ele existe aqui ao longo dessa grande normal, mas ele não vem até o eixo polar. Ele é um pouco menor. O raio M maiúsculo é o raio de curvatura da seção normal principal, ele é um pouco menor que o N, do que o raio de curvatura desse primeiro vertical. Então, vai ser o raio de curvatura M, que viria assim até um ponto M qualquer aqui dessa normal elipsoide, vezes o incremento de dφ. Nos daria um incremento dessa linha φ, um incremento desse arco de meridiano. Seria um incremento de S dφ, que nós estamos marcando aqui nessa figura. Então, o ds dφ seria então aquele arco de meridiano. E esse ds d lambda seria o arco de paralelo. E já falei a vocês, então, já dei uma pista, como é que nós vamos, então, pegar essas curvas paramétricas das superfícies. Elas são ortogonais, né? Os paralelos e meridianos do elipsoide são ortogonais. Então, a primeira equação do elipsoide, a primeira equação ortogonal é essa. Já vemos direitinho aí. Por ser as linhas ortogonais, nós já sabemos que o f é igual a zero. Pronto, aí o f é igual a zero, vamos guardá-lo aqui. Então, esse ds φ, que seria o comprimento desse arco de meridiano, ele seria E raiz de r dφ. Nós já chegamos a esse elemento aqui, lá por aquela interpretação geométrica do E. Chegamos a esse valor, né? Ele é um arco de meridiano, portanto, é um m dφ. Logo, nós podemos igualar esse m dφ, que é o arco de meridiano, a esse raiz de e dφ. Está igualado aqui, tá? Então, agora é só cortar dφ com dφ, elevar raiz de e ao quadrado. Nós temos, então, aqui o e, que é o raio de curvatura da seção meridiana ao quadrado. Vamos agora para o outro arco.
esse arco elementar, no caso aqui, arco de paralelo, analogamente, fazendo o mesmo raciocínio. Isso aqui é daquela interpretação geométrica da primeira quantidade fundamental G. Esse ds lambda, nós vemos que é um arco de paralelo, que é aquele n cosseno φ, o raio do paralelo n cosseno φ, vezes o d lambda adiante, expliquei ainda há pouco. Então nós temos, igualando essa expressão n cosseno φ a essa interpretação geométrica aqui da quantidade fundamental de Gauss, cancelamos o d lambda, elevamos o raiz de g ao quadrado, ficamos então aqui com esse g, que é essa quantidade fundamental de Gauss, igual a n2 cosseno ao quadrado de φ. Então, a equação do arco elementar do elipsoide, e essa equação do arco elementar do elipsoide fica sendo, então, a primeira forma fundamental de Gauss para o elipsoide, é dada dessa maneira aqui. ds ao quadrado é igual a m d φ ao quadrado, n2 cosseno φ ao quadrado de lambda 2. Fizemos essa substituição aqui, direitinha, e o f é igual a zero. Então nós temos aqui as quantidades fundamentais de Gauss, temos aqui a equação da primeira forma fundamental de Gauss. E o que estamos vendo aqui é que a quantidade, esse coeficiente E, ele não é igual ao coeficiente G. Na esfera nós vimos que o E é igual a menos G. Esse menos G, como G é sempre elevado ao quadrado, isso aqui iria ao quadrado, iria ficar positivo, né? Então na esfera o E é igual ao G. No elipsoide não é. No elipsoide o E é o quadrado do raio de curvatura da seção meridiana, e o G é n2 cosseno φ ao quadrado. N ao quadrado, cosseno φ ao quadrado. Portanto, nós não podemos generalizar o que vimos lá para qualquer superfície. Se para a esfera era assim, para o elipsoide seria. Não pode. No elipsoide, nós vimos então que as quantidades fundamentais de Gauss são essas, e na esfera são essas aqui, né, direitinho. Eu botei aqui já em termos de V, mas o V eu quis assinalar que é a colatitude, né? Botando em termos de latitude, fica então F igual a zero, porque são linhas, são famílias de curvas ortogonais, os paralelos e meridianos, então o F é igual a zero, e aqui na esfera o E é igual a menos G, né, mas seria ao quadrado, o E é R2 cosseno ao quadrado de φ. Então na esfera, vemos que na esfera, o R, fazendo R igual a M igual a N, aqui no elipsoide, nós transformamos o elipsoide na esfera. Ou direitinho, né? Tá, senhores? Bom, vamos fazer um pequeno balanço de onde estamos e para onde vamos. Então nós estamos aqui nessa superfície do elipsoide, as linhas paramétricas aqui do elipsoide, a família de curvas sobre essa superfície são ortogonais, os paralelos e os meridianos direitinhos. Temos aqui um arco ds marcado aqui sobre o elipsoide, que vai permitir esse arco ds aqui, ele vai permitir, né, nos levar, esse arco ds levado ao quadrado, nos leva à primeira equação fundamental de Gauss para o elipsoide, achando o quadrado desse elemento de arco ds. Essa equação fundamental do elipsoide, ela vai entrar aqui nessa caixa preta. Alguma coisa vai ser feita aqui, que ainda não sabemos o que é. Na próxima aula vamos saber, mas já vamos adiantar alguma coisa das próximas aulas. Nós temos aqui uma outra superfície, uma superfície plana, vamos representar aqui os paralelos e meridianos. Quer dizer, nesse plano cartesiano,
as linhas ortogonais x e y são perpendiculares. Então esse nosso grande propósito ao querer fazer uma carta é chegar a uma situação como essa, um plano em que os paralelos e meridianos sejam ortogonais aqui numa superfície plana. Então, como é que isso pode acontecer? Esse elemento de arco ds aqui nessa superfície plana, analogamente como ali no elipsoide, ele nos levou à equação fundamental de Gauss para o elipsoide. Esse ds aqui ao quadrado vai nos trazer para essa equação fundamental desse plano, a equação fundamental de Gauss para o plano. Então nós estamos vendo aqui que essa é a equação em geral de uma superfície curva, mas no plano aqui, nós estamos vendo que no plano, esse ds ao quadrado é o dx ao quadrado mais o dy ao quadrado. Então isso daqui, nessa verdade que estamos vendo aqui, nos dita pelo teorema de Pitágoras, o ds ao quadrado, então, nós temos no dx ao quadrado, que seria essa aqui, o E, aqui estou botando o E maiúsculo, que é uma outra superfície. O E minúsculo é aquela do elipsoide. Esse E aqui maiúsculo é porque é essa outra superfície de um plano que nós estamos fazendo aqui. Esse E é igual a 1 e é igual ao G. Aqui é o G, também vale 1. E o F vai valer 0, porque aqui nesse plano os paralelos e meridianos dele, essas linhas, essas famílias de curvas aqui, são linhas retas. Então essa é a equação fundamental de Gauss para esse plano. E essa equação fundamental de Gauss, então, vai entrar também nessa caixa preta. Alguma coisa nessa caixa preta vai acontecer, e nós vamos ver nas próximas aulas. Ainda não preparei a próxima aula, não sei se vai dar numa aula só, eu quero deixar bem explicado. Dessa caixa preta, então, sairão conclusões, ou sairão meios, para que por essa porta aqui possam nos guiar, nós possamos ser guiados para achar a projeção conforme de Gauss. É isso que vamos tentar fazer nas próximas aulas. Perceberam, senhores? Então é isso que eu estava falando assim naquela introdução, que uma aula como essa é interessante para quem quer ter um conhecimento maior do que aquele só de operar software só de pegar aí uma máquina de calcular e pegar e calcular assim a projeção de Gauss, pegando lá na internet um programa qualquer que em função de entre com um filambe daqui do elipsoide e saia com essa equação, com essa de Gauss aqui. Eu fiz uma barbeiragem aqui, eu vou reproduzir rapidinho aqui, até onde estávamos. Colocando aqui, e vamos saindo ali da caixa preta, chegando aqui na projeção de Gauss. Então, como eu estava falando, essa visão aqui panorâmica, isso interessa para um engenheiro que quer ficar assim num nível teórico da disciplina mais elevado, não quer ser aqui aquele engenheiro operacional, aquele, vamos chamar assim, o pessoal fala do chão de fábrica, ou do canteiro de obras, que ele é mais prático operacional, ele quer ver a obra andar, ele quer chegar lá e pegar o SIG e determinar lá aqueles planos, vendo como é que opera o SIG e sair aquela carta temática. Ele não quer saber quem pintou a zebra, nem onde botar o resto da tinta. Ele quer chegar naquela carta, ele quer chegar naquela laje pronta, concretada, ele quer chegar naquele ponto final, naquela peça montada, se for engenharia mecânica. Agora, o que tem por trás daquilo não interessa a ele, mas há um outro tipo de engenheiro, isso pode interessar. Então, estou colocando as aulas para atender a esse tipo de engenheiro que tem um espírito mais crítico, e também aqueles que querem ser professores. Eu, como falei na introdução, eu acho que um professor
deve ter um conhecimento teórico acima do instrutor, né? Acima daquele engenheiro que quer ser apenas o engenheiro da obra, né? O tocador de obra. Bom, então é isso que eu estava falando, né? Bom, senhores, nós chegamos então ao final dessa nossa aula. Quem gostou, dê o seu like, mostre aos outros colegas seus essas disciplinas, inscreva-se, dê sugestões, coloquem sugestões, coloquem dúvidas, como vocês gostariam que se pudesse, que fosse dada essa ou outra parte da matéria. Eu estou fazendo esse trabalho voluntário para contribuir com a educação, com uma boa formação de vocês. Então, façam isso, inscrevam-se, compartilhem essas aulas, tudo direitinho, tá? Então, ficamos por aqui, senhores. Até a vista, pessoal!